Desenvolvimento assinou um memorando de entendimento com o Ministério da Terra e Ambiente para a consulta de jovens líderes tradicionais no contexto da revisão da Política Nacional de Terras de 1995 e a legislação correspondente em lei, a Lei número 19/97, de 1 de outubro. E ontem, dia 26 de abril, fizemos o lançamento do processo de auscultação de jovens no âmbito da revisão da Política Nacional de Terras e da Lei de Terras. Ontem ouvimos jovens de Cabo Delgado e ouvimos também jovens de Tete. Neste caso, ouvimos representantes de algumas organizações juvenis de Cabo Delgado, como já fazia referência, e também de Tete. Hoje é aquele dia em que vamos olhar para Manica e também para Maputo. Entretanto, recebo em estúdio Berta de Nazarete, recebo também Bitone Vias, que é analista, recebo também para esta reflexão Uriel Menete, que é membro da OJM em Maputo. Vamos também, certamente, contar com os comentários de alguns jovens que são responsáveis por algumas organizações juvenis em Manica. Vamos ouvir Alegria Nota Paz, que é membro da Liga da Juventude da Renamo em Manica. Vamos ouvir Vitorino Lundo, que é secretário provincial da OJM em Manica. E vamos também contar com os comentários do membro da Liga da Juventude do MDM, Bartolomeu Felipe. Portanto, estas últimas 3 intervenções serão via Zoom. Portanto, vamos ter 2 intervenções via Zoom e vamos também contar com um vídeo de Bartolomeu Felipe, que é membro da Liga da Juventude do MDM. Passo desde já a cumprimentar os convidados. Bem-vindos e obrigada por terem aceito o nosso convite. Bitone, bem-vindo, bem-vindo à casa. Deixa-me cumprimentar também a Uriel e também a Berta. Bom dia. Pois, mesmo para arrancarmos com esta conversa, hoje, na verdade, a questão que vamos colocar é a seguinte: quais são os problemas da juventude na cidade de Maputo quando o assunto é terra? Não sei como começar aqui, se começo pelo Bitone Vias, que é analista, ou vou dar prioridade aqui ao membro da OJM em Maputo, neste caso Uriel Menete. Vou começar mesmo com o Uriel. Uriel, bom dia uma vez mais. Bom dia. Antes de mais, gostaria de agradecer pelo convite que me foi formulado pelo CDD para fazer parte deste processo importante para a edificação do nosso país, que é a discussão em torno da revisão da política e lei de terra. A questão que me coloca leva-me inequivocamente a ter de refletir um pouco em torno daquilo que são os desafios nacionais. Quando nós convidamos a juventude a refletir sobre a política de terra e a lei de terra, é importante que tenhamos em mente que estamos, no fundo, a convidar a maioria da população a refletir sobre a lei e a política de terra. Isto porque, como nós sabemos, a juventude constitui maioria. E por ser assim, quando me questiona quais são as maiores dificuldades da juventude, contrariamente ao que muito se espera ouvir da juventude, eu não olho única e exclusivamente para o problema do ponto de vista etário. Eu olho para o problema de uma juventude que pretende ter um país devidamente edificado e com um rumo devidamente delineado, que conhece o rumo do seu país diante daquilo que são, no fundo, as nossas fragilidades, mas principalmente olhando para o desenvolvimento que se pretende. Dito isto, eu creio que é preciso que nós olhemos para este processo tendo em atenção algumas vertentes. Ponto número 1, quando falamos de terra e da necessidade de acesso à terra, não estamos única e exclusivamente a pensar na questão inerente à habitação. Esta é uma preocupação premente, é uma preocupação que tem notoriedade na sociedade, mas não é a única. É preciso que a juventude olhe para este processo, analisando sim as questões inerentes ao acesso à terra com finalidade de habitação, mas é preciso também que não nos esqueçamos que um país que tem por base a agricultura para o seu desenvolvimento
tem no acesso à terra uma ferramenta extremamente relevante. É preciso também que digamos que um país que tem como alicerces os recursos minerais também tem que olhar para a terra como um dos seus ativos de extrema relevância. Tudo isto dito, não é novidade para ninguém que a juventude tem encontrado ao longo dos anos alguns obstáculos ao acesso à terra. Digo a juventude como poderia falar de qualquer outra faixa etária. Estes obstáculos têm, na sua maioria, relação com aspectos burocráticos. Tenho a certeza que há sido um pouco nesta senda que terá sido lançado o processo de revisão da Política Nacional de Terra e também o processo de revisão da legislação inerente. Ouvido aquilo que foram as diretrizes, ficou claro para nós que algumas premissas continuam estáticas, designadamente o facto de que a terra continuará a ser propriedade do Estado, o facto de que todo e qualquer cidadão moçambicano tem de ter direito de aceder à terra e o facto de que é reconhecido o direito das famílias e comunidades que já se encontram implantadas em determinados pontos do país. Este é o panorama que nós vamos encontrar neste processo e a juventude, obviamente, que se me perguntar o que a juventude pode ou quer que seja refletido neste processo, eu diria que é a facilitação dos procedimentos e, como não poderia deixar de ser, que se cumpra esse mecanismo para cumprir na sua essência aquilo que se chama de igualdade no acesso à terra. A juventude quer que o acesso à terra seja mais facilitado, que a terra seja claro, o processo de acesso seja claro, seja transparente, e isto, obviamente, que deverá estar refletido nesta política de acesso à terra. Não diríamos que atualmente não existam lá elementos para se considerar transparente, mas assumimos que quanto mais transparente for e quanto mais se exercitar esta transparência, irá, obviamente, facilitar a juventude. Eu ouvia ontem, na sessão de lançamento desta rodada de discussões, debates e a escutação do CDT, o famoso debate em torno do sai ou fica na town. Este é um debate com bastante relevância. A juventude, de facto, independentemente das suas origens, tem se deparado com alguma dificuldade de ter acesso à terra. Isto não se pode esconder por debaixo do tapete, nem por detrás de qualquer cortina. Mas também, consciente disto, o governo da República de Moçambique assumiu este desafio de rever a política de terra para acomodar não só as questões da habitação, mas também as questões inerentes à promoção da agricultura e à promoção de outras atividades que possam garantir o desenvolvimento do país. Pois, mesmo em forma de provocação, vou colocar esta pergunta à nossa convidada Berta de Nazarete. Existe esta transparência quando o assunto é acesso à terra em Maputo? Bom, inicio saudando os companheiros e a todas as pessoas que nos acompanham. De facto, é uma reflexão pertinente na medida em que temos nos deparado com vários problemas ligados ao acesso à terra e, especificamente, a juventude tem como sendo a maior parte populacional e também o grupo das mulheres também sendo a maior parte, acabamos observando todos estes problemas. Eu diria que não existe transparência neste processo, na medida em que deparamos-nos com várias dificuldades para aceder. Primeiro, a questão que se coloca, que é muito bem clara, que a terra é propriedade do Estado. Concordo com isso e é uma questão legislativa, mas no fundo, se nós formos
a realidade, aquilo que nós observamos, vamos perceber que a juventude está a comprar terra, a juventude está a pagar para ter acesso a esta terra. E isto não é uma questão muito colocada por baixo da mesa. Se nós sairmos à rua e questionarmos as pessoas que têm acesso à terra, por exemplo, nas zonas de expansão, nós vamos encontrar estes elementos. E o que é que isso significa? Sendo que de um lado nós temos esta legislação e do outro lado porque o jovem precisa de um espaço para viver, construir a sua família, construir os seus sonhos, acaba indo por estas vias que de alguma forma até são legitimadas. Não é um processo oculto isto para a nossa sociedade. Então esta é a primeira coisa que nós devemos refletir, até que ponto o que vem na lei é o que transforma-se na praticidade, é o que acontece de fato. E isso claramente vai minar esta transparência, vai minar este processo de acesso à terra e vai colocando as dificuldades, porque aquele jovem, por exemplo, que não tem aquele valor que cobra-se para ele ter acesso a esta terra, obviamente vai acontecer o que nós estamos a ver aqui na cidade. Vão fazendo as dependências e vão fazer estas campanhas de ninguém sair da town, porque de facto eles não têm recursos para manterem-se fora da cidade. Não é só uma questão de uma porção de terra, é uma questão também de políticas públicas que não estão acessíveis para estes jovens ou não são adequadas, por exemplo, para alguém que decida hoje sair da cidade e viver numa zona de expansão. Falo aqui da questão das vias de acesso, falo aqui da questão do transporte. Tudo isso, parecendo que não, amina todo este processo e faz com que os jovens prefiram até viver em situações deploráveis aqui na cidade, havendo muito espaço por ser explorado a nível das zonas de expansão. Portanto, isso torna o processo não transparente e ainda mais, quando este jovem consegue, por exemplo, ter este espaço, nós vamos observar que depois existe aquele procedimento todo que ele tem que fazer, por exemplo, para aceder ao DOAT, para legalizar aquele espaço e por aí fora. E este processo é moroso. É uma questão muito burocracia burocrática. E este jovem acaba mesmo vendo-se obrigado a parar com este processo e tentar adiantar, vou dizer assim, o seu processo de construção. E meia volta ele tem, por exemplo, a sua obra embargada, ele tem todo o seu investimento em causa. Então, são situações que nós não devemos deixar de fora, principalmente nos processos de auscultação, de forma que o Estado e o governo possam observar de que forma vai regular e, de facto, traduzir a lei para a prática. Uma outra questão é que, neste processo burocrático, nós vamos olhando que existem taxas, ao meu ver, muito exorbitantes. São taxas que não vão de encontro, por exemplo, com o salário mínimo, não é? Que nós temos a nível de Moçambique. Sem deixar de lado que a juventude, na maior parte das vezes, é o rosto do desemprego. Como é que este jovem terá acesso, não é, a este espaço? Primeiro terá de pagar para ter acesso ao espaço. Segundo, vai tratar todos os processos. Já tiver iniciado um processo, terá de pagar as multas. Onde é que este jovem terá acesso a estes recursos para legalizar este processo? Portanto, este processo de acesso à terra ele deve ser transparente, deve ser acessível acima de tudo e tem que se olhar tudo que está em volta para este acesso. A questão do transporte, a questão das vias de acesso. Não basta, por exemplo, nós temos agora alguns são governos distritais que costumam a oferecer, vou chamar assim, a oferecer e a fazer campanhas, neste caso de oferta de terrenos, de espaço, por aí fora. Mas, depois deste processo, há um outro processo que vem por detrás. Para mim, não entendo bem o que significa oferta. Para mim, oferta é te dar um terreno e você, como jovem, dar continuidade com aquele que é o teu sonho, por exemplo, da tua casa, da tua habitação. Mas depois já há processos burocráticos por aí, assim, e às vezes há um nível estipulado que este jovem poderia não estar preparado para quitar este valor e poder ter acesso àquele. Ou seja, existem vários níveis de condicionamento para que este jovem aceda a esta terra.
Então, é importante que nós possamos fazer isso. E respondendo à tua questão, este processo não é transparente porque há vezes até que nós encontramos uma porção de terra com vários titulares. E que no fundo, quando nós vamos questionar, vamos saber que já tinha tantos donos e tudo isso acaba sendo um problema e um martírio para a juventude. E não havendo recursos, este jovem não consegue, vou dizer aqui entre aspas, lutar por aquele espaço até chegar à finalização do processo. Exato. A produção mostrava-nos aqui um cenário que, de certa forma, também viralizou nas redes sociais. Produção, podemos ver este cenário. Trata-se de um prédio, não é? Um prédio, mas que, de certa forma, fazendo uma leitura, podemos pensar que é por falta de oportunidades, não é? Fora da cidade, que talvez um jovem está a negar de sair da town, como estivemos aqui a referir ontem, e achou ideal, quer dizer, cobrir, não é? Fazer mais um piso neste prédio, o que não é aconselhável, porque podemos pensar que este prédio, por exemplo, foi pensado para que tivesse 2 andares, ou 3, ou 4 andares, e por falta talvez de oportunidades, o jovem achou ideal, portanto, construir ou trazer mais um edifício, mais um piso para este prédio. Bitone, quais são na tua maneira de pensar e de ver os problemas que os jovens enfrentam quando o assunto é terra? Estamos aqui a ver, é uma realidade, não é uma realidade em alguns prédios na cidade, particularmente em Maputo, esta que a produção acaba aqui de nos mostrar. Mas qual é a tua leitura? Quais são os principais problemas que a juventude moçambicana, particularmente na cidade de Maputo, tem enfrentado quando o assunto é terra? Antes de tudo, Magda, permita-me saudar a todo o telespectador que nos acompanha de casa. Não sei qual é a minha câmera. Esta aqui, né? Saudar a todo o telespectador que nos acompanha de casa. Estender aqui a saudação ao painel, a Nazaré, ao colega Ariel e assim também. Magna. Essas imagens que acabam de partilhar na tela são, na verdade, o reflexo de um problema extremamente grave. Digo um problema extremamente grave, que é uma coisa que está a acontecer aqui. Eu acredito que este processo de auscultação não é o primeiro. E se realmente tivéssemos conseguido analisar com profundidade quais são os problemas inerentes ao acesso à terra por parte da juventude, a atual política nacional de terra poderia ter enquadrado esses problemas. Ou seja, estamos aqui num primeiro dilema, que consiste em o quê? Se temos uma política e que a mesma não consegue até hoje enquadrar os reais problemas do acesso à terra por parte dos jovens, então estamos a dizer que o que é auscultado não é o que vem a ser enquadrado na política. Porque eu não quero acreditar que os fazedores da política nacional de terra não estejam a enxergar esses todos os problemas. Porque se realmente enxergaram esses problemas, acredito que hoje não estaríamos a assistir o que estamos a ver agora. Ou seja, me parece que essa auscultação é meramente institucional, porque a mesma é prevista a nível da Lei 19/97, no seu número 3 do artigo 13. A auscultação às comunidades em relação ao processo de como é que deve ser aproveitada a terra. Então, aqui nós temos o primeiro problema. Segundo problema, Mário, me parece que aqui nós queremos isolar os fatores. Este processo deve ser visto numa lógica de cadeia de interesses. Do que valerá dar a terra à juventude se não conseguirmos prover de mais serviços? Eu posso ter a terra. Por que os jovens, por exemplo, não conseguem ser da cidade? Porque na cidade há facilidade para o acesso a um conjunto de fatores. Porém, quando se dá terra, suponhamos, a um jovem numa zona como Ndite, o primeiro problema, o Estado concede a terra, não cria vias para o acesso àquela terra e não cria serviços básicos para que naquele espaço aquela terra possa ser sustentável. É por isso que ainda vamos assistir a essa maior concentração em situações desumanas por parte dos jovens na cidade. E um outro fator que não podemos aqui ignorar. A lei de terra tem sensivelmente 20 anos.
A política nacional de terra é que vai mudando em função deste processo de auscultação. Mas há um dado que aqui não se verifica. A juventude vai aumentando, a demanda vai aumentando. Porém, há um conjunto de barreiras no acesso a essa terra. Magno, estamos a dizer que o grosso número da juventude é desempregado. Estamos a dizer que o grosso número da juventude é que recebe salário mínimo. E quando é para ter-se acesso à terra, há um valor mínimo, conforme a Nazaré aqui deixava claro. Tem que se pagar para poder ter o acesso à própria terra. E é um processo que não vamos aqui escutar. Por exemplo, se vamos ao distrito de Parapé, o processo saía dos 15, numa primeira fase foi de 15 mil, para poder o quê? Após ser concedido o espaço para poder ter a terra. E aquele valor dizem que é para quê? É para escavadoras. Tudo bem, mas essa responsabilidade como tal é do Estado, não da juventude. Estamos a dizer que desde um jovem que recebe muito pouco, estamos a dizer jovens que recebem 4 mil, onde é que vão encontrar? E já passou de 15 mil para 30 mil. Isto é algo que é oficial, não são dados aqui inventados. Estamos a dizer que assim, exige, concede a terra à juventude no âmbito do seu direito, que é constitucionalmente previsto, e lhe cobre 30 mil meticais para poder ocupar a terra. É possível de um jovem que recebe salário mínimo ter 30 mil para poder, obviamente que vai fazer empréstimo. São outros problemas que estamos aqui a criar. Mas olha aqui, se realmente queremos, ou a iniciativa ou o interesse seja propriamente conceder a terra aos jovens, primeiro temos que olhar para as limitações. Os jovens não têm emprego, como é que vão pagar o espaço? Se é realmente para se achar a terra, então o Estado arca com esta responsabilidade, atendendo essas limitações por parte dos jovens. Porque aqui estaríamos a brincar de estarmos a auscultar. Se a auscultação for isso, que se faça um inventário. Qual é a capacidade que o jovem tem? Que é 500 meticais para poder, suponhamos, ter acesso a... Estamos dentro de uma capacidade que o jovem tem, sim, de dar 500 meticais, 30 mil. Um jovem desempregado, um jovem que recebe salário, quanto tempo vai precisar, após de ser cedido a terra, poder ter o quê? O direito dos aproveitamentos desta terra. Então, são estes problemas que devem ser enquadrados no âmbito desta revisão. Porque se realmente não houver o enquadramento deste problema, iremos continuar a assistir a esses problemas. De maior concentração na cidade, vamos colocar a estética em causa, a estética urbana, se porventura o Estado não olhar para isso. Então, há este convite que se faz aqui ao Estado. A responsabilidade dos 15 ou dos 30 mil não pode sobrecair sobre um grupo extremamente marginalizado que é a juventude. Esta responsabilidade, acima de tudo, o Estado, a partir do momento que pensa neste processo de auscultação, deve também pensar nesse processo do quê? Da ocupação da terra por parte dos jovens. Porque acredito que se não formos a pensar nesta lógica, esses problemas serão milenares. Exato, muito obrigada, Bitone Viagem, pela tua abordagem. Vamos agora fazer uma viagem até Manica para ouvir outros jovens, mas antes mesmo temos aqui algumas perguntas que estão a ser feitas pelos nossos internautas. Quero agradecer bastante pela participação. Esta primeira é, na verdade, uma reflexão de Cândida Muval. Muito obrigada, Cândida Muval, a psicóloga Cândida Muval, que várias vezes tem estado deste lado conosco, portanto, em vários debates, várias reflexões temos feito. Ela escreve o seguinte: gostaria de saber se a terra continuará a propriedade do Estado e proibida a venda nesta nova lei de terra, pois, apesar de se dizer que a terra não se vende, todos sabemos que ela está à venda. Quais são as estratégias para poder haver a inclusão da juventude no acesso à terra em Moçambique? Eu acho que nós já estamos aqui a fazer a nossa parte, não é? Que é o levantamento dos problemas que os jovens têm enfrentado a propósito de um memorando de entendimento que o Centro para a Democracia e Desenvolvimento tem com o Ministério da Terra e Ambiente. Vamos fazendo este levantamento para que se possa fazer esta revisão da Política Nacional de Terras e também da Lei de Terras. Muito obrigada,
Cândida Muval, mas também os nossos convidados podem aqui ajudar a responder esta questão muito pertinente que a Cândida Muval traz. Quais são as estratégias para poder haver a inclusão da juventude no acesso à terra em Moçambique? Temos aqui uma outra pergunta, não é? Ou reflexão de Intias Vala. Bom dia, estou online com um problema, mas parece que não tenho acesso para participar de contribuições. Produção, podemos colocar este internauta também a participar da nossa reflexão. Penso que sim, a produção vai sim tratar deste ponto. Mas temos aqui esta questão bastante pertinente que a Cândida Muval traz. Quais são as estratégias que o governo pode trazer, não é? Para que haja esta inclusão, para que o jovem possa ter acesso à terra e possa ter como deve ser este acesso à terra e não seja, portanto, não lhe tragam aqui taxas bastante altas que de certa forma não têm capacidade para tal. Como é que nós podemos fazer isto, Berta? Bom, antes de responder à tua questão, Magda, há coisas que também não podemos deixar de lado. Eu vou aproveitar este momento para tirar tudo. Né? Na verdade este objetivo. Compreendam muito bem, porque depois deste processo, de facto, nós esperamos que a política e também a própria lei possa ter mexidas adequando aquilo que nós estamos a colocar aqui. Ouvindo atentamente o que Bitone falava, isto me levou a concluir e a pensar profundamente que a terra em Moçambique é uma questão elitizada. Não é? Só quem tem recursos, não é, pode ter acesso a esta terra. Nós já assistimos vários conflitos, por exemplo, entre os camponeses e os grandes empresários. Nós, quando vamos, por exemplo, às zonas rurais, e aqui mesmo, depois de Zimpeto, aqui em Taca, isto tudo, nós, Maracuene, essencialmente, nós vamos encontrar alguns espaços, alguns deles já até vedados, outros não, mas aquele espaço já tem indicação de que tem um dono, não é? Que já ocupou aquele espaço há bastante tempo e nem se sabe qual é o plano daquele espaço e por aí fora. E a comunidade continua num espaço apertado, continua lá a viver em situações deploráveis, mas já existe um espaço contraindicado ou já entregue a uma determinada pessoa. A questão de fundo é: como é que se fez este processo para esta pessoa ter acesso àquela porção que, na maior parte das vezes, não é uma porção de acordo com o que a própria política coloca. Agora, os jovens estão a questionar muito o que é que eu posso fazer num espaço de 15 por 30, não é? Eu estou a sair, por exemplo, do bairro da Machaquene, né? Em que vivi em situações de aperto total, né? Valetas ao lado, tudo aquilo que se vive no bairro de Machaquene, Mafalala, todos estes espaços, esses bairros suburbanos ou periurbanos, e passo para uma zona de expansão em que temos 15 por 30, mas em contraparte existe alguém que tem hectares e hectares de terra simplesmente porque teve recursos para mim aquilo é abocanhar, aquilo é alienar de alguma forma aquele espaço, não é? Então, é importante também, já indo para estratégias, é importante também que o governo e o Estado possam unificar muito bem qual é a porção de terra para as pessoas e mesmo que seja para empresas, como é que esta empresa, por exemplo, observa, não é, que não ocupa toda a zona em detrimento do espaço que a comunidade deveria ocupar. Porque nós temos observado que as situações são extremamente deficitárias e até as próprias comunidades, depois quando começam essas obras, já não podem passar por aquele espaço, porque aquele espaço todo vai ser vedado e depois continuamos a levar os becos da Mafalala, os becos da Machaquene para as zonas de expansão. Então, como é que este processo fica? Outra questão que é importante observarmos é que, como ela já bem dizia, sabemos todos nós que a terra, mesmo que na lei diga que é propriedade do Estado, não está à venda, no dia a dia nós estamos a observar a venda de terra e até mesmo nas redes sociais nós vemos tão público, não é? Que estou a vender um espaço, por exemplo, a 100 mil meticais, a 200 mil meticais, a 300 mil, a 500 mil. Digam-me lá, onde é que um jovem vai encontrar 100 mil meticais para ter acesso à terra? Então, o que acontece? Continuamos aqui nas valas, continuamos na town, continuamos a fazer o que estamos a fazer,
porque não temos 100 mil meticais para comprar aquele espaço. E veja só que esse ainda é o primeiro passo. Ainda vem muitos construção, diante disso. Então, o Estado deve realmente regular isto e não pode se olhar para a terra como um negócio. A terra não pode ser um negócio do Estado. A terra tem que ser propriedade do povo e deve ser distribuída de forma equitativa e igualitária para o povo, especificamente para a juventude, para as mulheres, que são a maior parte da população moçambicana. Só queria revisar um ponto, desculpa, Uriel. A Nazaré trouxe aqui um ponto interessante, a questão do assambacamento de terra. E tem sido um fator que gera muitos conflitos entre as comunidades que detêm da ocupação costumeira desses espaços, com os clientes que, na verdade, são esse espaço pelos considerados senhorios de terra, mesmo aos funcionários das administrações locais. E há uma coisa que não se verifica aqui, aliás, verifica-se com tudo que é originário da dita corrupção. Porque o grande problema que nós assistimos por parte desta ocupação, esse assambacamento de terra, é devido a um pequeno aliciamento às elites locais que trabalham nas administrações distritais. E desde a primeira revisão da política de terra, sempre discutiu-se esse aspecto. O que não conseguimos entender até hoje é como não se consegue colmatar este problema da corrupção dentro da administração local. Extremamente estranho. Me parece que a corrupção, através da venda de terra, por via da concessão de doar, tenha sido um ponto institucionalizado. Quando me refiro a um ponto institucionalizado, um ponto normalizado, que é uma prática comum. E diga-me, de que forma nós vamos conseguir até hoje gerir esses conflitos? Vai ser muito difícil. Contudo, se porventura começarmos realmente a repensar numa estratégia de massificação da própria lei, tornando cada vez mais a sociedade informada sobre a própria lei, é um dos fatores que podem nos ajudar a combater este conflito. Quer-me parecer que os únicos detentores de conhecimento profundo sobre a política nacional de terra, bem como da sua lei, é uma pequena elite. Diga-me, como é que, por exemplo, os nativos terão a consciência de que essa terra lhes pertence fora daquela natureza costumeira? Dizem que não, sendo nativo, são, são inseridos no âmbito do direito costumeiro, do direito natural. Mas, além disso, como é que pode essa comunidade se proteger da terra fora este uso costumeiro? Então aqui há um conjunto de fatores que nós temos que chamar aqui a atenção. E estratégia, quando se questiona de que forma nós podemos enquadrar. Sabe que, Magda, isto não pode ser uma questão de pena ou não, é uma obrigação. É uma obrigação o enquadramento de jovens nesta discussão. Por quê? Estamos a dizer que somos grosso número. Nós conhecemos realmente quais são os nossos problemas. Porque a partir do momento que não se faz um convite a esta juventude, ou a uma pequena juventude, até eu espero, e, aliás, a própria lei de terra é bem clara em relação à necessidade da auscultação das comunidades. O debate sair desta dimensão urbana para uma dimensão mais abaixo, mais rural. Porque o que acontece? Nós somos uma parte da juventude, mas grosso número da juventude, estamos a falar de cerca de 75% dos jovens, estão naquelas zonas e por vezes até nem sabem como se aproveitar daqueles espaços, não é? Então, a partir do momento que iremos alargar esse debate a nível mais baixo, eu quero acreditar, Magna, que aí sim seria uma das grandes estratégias no contexto da inclusão dos jovens no debate sobre este problema, que não é um problema pequeno. Exato. Pois, Riel, parece que tens aqui um ponto-chave. Podemos aqui ouvir mais uma intervenção do Riel, por favor. Eu primeiro iria dar um ensejo. Propriedade do Estado, e eu particularmente, Uriel Menete, sou apologista
deste princípio e, se me fosse questionado, seria o primeiro a chancelar que a terra deve continuar. Ora, diante do que eu aqui, eu queria convidar os meus colegas de painel, embora estejamos de facto inseridos na cidade de Maputo, onde o principal problema relacionado com a terra é a habitação, não fazermos confusão entre a política nacional de terra com a política nacional de habitação. São instrumentos distintos. É certo que necessariamente há um casamento entre a política nacional de terra e a política nacional de habitação. Da mesma forma que deve-se fazer um casamento entre a política nacional de terra e as políticas de agricultura, da mesma forma que deve-se fazer o mesmo relativamente à exploração de recursos naturais e minerais. Portanto, nós estamos sim muito inclinados a olhar para a terra para a habitação, mas esse não é o seu único propósito. É importante que nós digamos que um dos pressupostos para que se faça esta revisão, não é à toa, é que houve muita evolução, muito desenvolvimento do ponto de vista de descentralização dos poderes do Estado. E é preciso que esta política seja acompanhada, ou melhor, acompanhe a tendência de descentralização. O Bitone levantou aspectos relevantes relacionados com a corrupção. A corrupção é um mal que enferma, não vamos falar só da terra. A corrupção é um mal que enferma quase todos os setores da vida do nosso país. Aliás, nós vivemos diariamente a lutar contra a corrupção. O assambarcamento de terra. O assambarcamento de terra é conhecido e um dos pressupostos para nós eliminarmos isto é termos um cadastro nacional de ocupação de terras. São estes aspectos que nós, como juventude, temos que trazer e lutar para que isto seja de facto materializado, para que tenhamos instrumentos amanhã para dizer, não, como é que o Bitone, em toda a extensão do país, ele tem acesso a 1% daquilo que é a terra do país. Nós temos que... Quando nós falamos de projetos que ocupam largas extensões de terra, nós temos que nos lembrar que a lei estabelece que determinadas extensões, para a concessão de determinadas extensões, é feita uma consulta comunitária. O que nós temos que fazer neste exercício de revisão da política de terra e da lei de terra é garantir que esta consulta comunitária seja efetiva, não seja um mero cumprimento de formalismo. Garantir que as comunidades entendam. O Bitone diz que a maioria da população entende a lei de terras da mesma forma que a maioria da população não entende a lei criminal e tantas outras que são relevantes. Este é um outro problema para um outro debate. Escolarização. Então, o que eu quero trazer aqui é que nós temos que olhar para o processo de revisão da política e da lei de terra, sim, com pendor para as dores da juventude, mas especialmente com pendor para o que o país inteiro precisa no que diz respeito à terra. Porque é possível a juventude debater-se para resolver problemas de habitação noutro fórum, não necessariamente no fórum de terra. Aliás, eu particularmente tenho as minhas dúvidas sobre se a distribuição massiva de terrenos é de per si solução para o problema da habitação. Porque encerra em si uma série de problemas que os meus colegas de painel disseram, não é? Mas, Uriel, deixa só um pontinho de ordem. Sim, um pontinho de ordem. É o seguinte, Uriel. Nós não podemos minimizar a questão da corrupção. Deixa-me só. Não, um ponto de ordem. Antes, pelo contrário. Espera, Uriel, é um ponto de ordem. Quando Uriel diz a questão do assentamento de terras, que em parte é oriundo da corrupção por parte das entidades ou dos atores que participam deste processo, é um problema que não só enferma neste contexto, mas também nos outros contextos. Estaremos aqui a minimizar o problema. O que é que acontece? Primeiro, nós temos que saber quais são os objetivos deste processo de auscultação. Temos que saber qual é a verdadeira filosofia por detrás da revisão da política nacional de terra. Se fores a ver o ponto, meu caro amigo, esta política tem em vista também a minimização
dos problemas resultantes do conflito de terra. E o assambarcamento gera conflito. Na tipologia dos conflitos de terra, só um ponto, na tipologia dos conflitos de terra, encontras estes problemas. Estás a perceber? Então, se não levantarmos este ponto aqui, estamos a dizer que então o que deverá ser revisto não irá acomodar este ponto. E uma outra coisa, não há sombra de dúvida que a política nacional de terra difere da política nacional da habitação. Mas há um ponto aqui. Há uma relação tradicional entre essas duas políticas. Quais? O uso do aproveitamento da terra pode ser para muitos fins, entre os quais a habitação, a prática da agricultura, entre os outros. Contudo, se procuramos puxar o debate aqui, se encontras um jovem como eu, Menete, e demais jovens, e lhe pergunto, para que fins queres usar a terra? Qual vai ser a resposta primária? Não vai ser para a prática através de uma atividade de natureza empresarial ou econômica? Não. Estás a perceber? A primeira escolha que eu quero a terra para poder viver uma habitação. Posso continuar? Só quero. Não quero que pareça, talvez estamos a discutir a política nacional da habitação. Não. Nós aqui, o que estamos a dar é que, se perguntares um grosso número da juventude por que quer a terra, acredito que não excederá 5% dos mesmos que vão dizer que quer a terra para a prática de atividades econômicas. Por quê? Porque o problema principal da juventude é a habitação. Não é? Por isso que vai parecer que aqui há uma necessidade de obrigarmos a conjugação da habitação à política nacional de terra. Não. Estamos a colocar aqui o que é o verídico. Me desculpe, mas não queria... Pois, vou dar aqui mais um minuto ao Uriel, depois temos que ouvir os outros jovens das províncias, não é? Vamos dar também mais um minuto aqui aberta, depois temos certamente que ouvir o que os jovens de Manica têm a dizer em relação aos problemas que têm enfrentado quando o assunto é terra. Uriel. Eu não encontrei, Bidone, no que tu disseste, qualquer discrepância entre aquilo que eu disse e o que é importante que fique claro isso. Que há que casar as políticas, está claro. Mas é preciso, eu vou reiterar, que nós não temos uma visão metropolitana, puramente metropolitana, porque existe esse pendor para os, principalmente os jovens de Maputo. Não constitui verdade que se nós perguntamos a todos os jovens, só 5% vão estar inclinados para essa área de habitação. Se perguntamos aos jovens de Maputo, quase que 100% vai se inclinar para aí. Não tenho dúvidas quanto a isso. Mas é importante que nós analisemos os conflitos de terra relacionados com mineração, que são gigantescos. Exato. E não têm relação necessariamente com a habitação. É importante que, quando analisemos os grandes projetos que são os maiores causadores de problemas de terra, conflitos não têm relação com a habitação. Claramente que a juventude urbana tem esta preocupação. Agora, então, eu não estou aqui a minimizar o problema. Eu fiz questão de salientar é que o combate à corrupção deve ser olhado de forma global. Todos os segmentos do nosso Moçambique, da nossa administração pública, nós temos que combater a corrupção. Exato. O assambarcamento de terra, eu não minimizei. O que eu disse foi: esse é um mal conhecido e apresentei uma sugestão para a solução. Nós precisamos, eu até os espanta-me que nós não tenhamos cadastros informatizados, tanto no que diz respeito à concessão de terra como título de propriedade de imóveis. Eu acho que é momento oportuno para se criar condições para isso, para que nós possamos ter este acesso. E mais, um dos problemas que dá origem ao assambarcamento de terra é o facto de que as consultas comunitárias que são feitas são meramente formais, porque não existe nenhum processo de concessão de largas extensões de terra que não passe por uma consulta comunitária. O que acontece é que estas consultas são fracas e nós precisamos de garantir que no modelo de consulta comunitária se fortifique, se inclua lá pessoas mais conhecedoras da lei, mais conhecedoras de aspectos sociais, que se inclua nas consultas comunitárias instrumentos que fortifiquem. Nós não vamos ser utópicos em acreditar que vamos dotar o país inteiro em menos de 5 anos de conhecimento de lei de terra.
Pois, não é possível. Temos outros problemas antes mesmo deste. Vamos dar aqui um minuto aberto e logo vamos passar para as províncias. Voltamos aqui para o nosso debate em Eu estúdio. queria apenas comentar sobre o debate aqui e evidenciar que esta discussão, se conectamos ou não à política de habitação, para mim é pertinente nos conectarmos à política de habitação, concordando com o Bitone. Se nós questionarmos, não precisa ir longe. Aqui na Machaquene, perguntar aos jovens o que eles mais precisam. Vão te falar, um minuto, vão te falar que eles precisam de habitação. Se fores a Marere, perguntares aos jovens o que eles precisam, vão te falar de habitação. Se fores a Boane, perguntar o que eles precisam, vão te falar de habitação. E esta visão que o colega traz, obviamente vai conectar-se com aquilo que eu dizia. Nós estamos a olhar a questão de terra e a terra de facto acaba mostrando-se um processo elitizado. Qual é o jovem, apesar de nós todos termos este espírito empreendedor, antes dele ter a casa, corre logo para o negócio? Qual é esse jovem? Todos os jovens agora, a primeira questão que estão a observar é a habitação e depois procuram um espaço para empreender. Não vejo eu jovens, né? Por mais que ele esteja numa casa de aluguel, por mais que ele esteja naquela dependência na town, a primeira coisa que ele tem como preocupação é um espaço para ele erguer a sua casa e, obviamente, a posterior vai tratar de questões de negócios, questões empresariais. E esta ocupação massiva das terras, este espaço todo que é atribuído aos grandes empresários, por aí fora ele dizia, existem consultas, mas não são eficazes. Existem processos que foram, terras que foram atribuídas a pessoas que não houve nenhuma consulta comunitária. Aqui em Boane, não houve consulta comunitária. E isso cria conflitos entre os donos ou os senhorios daquelas terras e a comunidade que encontra-se em situações degradáveis e não podem usar e nem podem atravessar aquele espaço, sendo que na maior parte das vezes estes espaços são espaços que detêm determinados recursos. Se nós formos até a questão de reassentamento, a questão da Vale, por aí fora estas mineradoras, o grande conflito que tem é que, na maior parte, estes espaços são alocados, são atribuídos a estes senhorios em espaços habitacionais que depois têm graves problemas de saúde, graves problemas de via de acesso, e os jovens estão a reclamar, mas não têm acesso. Há bem pouco tempo eu fui a Tete e a maior parte da juventude dizia, ou nos reassentam porque aqui nós estamos a morrer aos poucos. E cadê a consulta comunitária? Quantos processos já foram submetidos e já se fez encontro com a Vale e a situação não melhorou? Então, a questão de nós olharmos para este problema como mínimo reflete a questão elitizada do processo e minimiza todas as vozes da sociedade, do povo e da juventude que encontra-se na base e sente os problemas na pele. Obrigada. Exato. Vamos fazer aqui uma viagem até Manica para ouvir alguns jovens. Voltamos para a nossa reflexão aqui no estúdio. Já temos aí o secretário provincial da OJM Manica, produção. Podemos conversar com Vitorino Lundo, que é secretário provincial da OJM Manica, que certamente vai também fazer aqui, vai deixar ficar a sua contribuição em relação aos problemas que os jovens enfrentam em Manica quando o assunto é terra. Vitorino Lundo, produção. Bom dia, conseguimos ouvir. Bem-vindo e obrigado por ter aceito o nosso convite. Mas, olhando para o nosso caso específico, se calhar o problema não é como está vindo se referenciar pelos painelistas. Acredito que o que estão a apresentar tem mais ênfase quando se trata de questões urbanas, para quem quer viver na cidade. Cidade de Maputo, cidade de Chimões, se calhar pode ter até algo similar. Mas no que concerne ao acesso da terra, eu acho que nossa juventude tem tido acesso à terra. Eu tenho exemplos concretos. Se calhar podemos
convidar alguns painelistas que estão aí para poder interagir com jovens dos distritos. Tenho exemplo de jovens em Moçambique que têm sido facultados de terra sem olhar para valores exorbitantes. Mais ou menos 2.400, 2.600 por cada espaço legalizado, onde eles estão a praticar a cultura de gergelim, fazem o milho lá, fazem as hortas nessas terras. Quando olhamos para a vertente terra no contexto de produção, olhando para a terra no contexto de habitação, é verdade que tem havido um pouco de desfazamento, tomando em consideração que todos gostam de estar mais ou menos no mesmo espaço urbano, onde muitas das vezes fala-se de espaços para a elite, como ouvi da painelista que está lá no painel, que a terra é mais algo ligado à elite e a juventude não está preparada, tomando em consideração os salários baixos ou a base salarial que não oferece com que haja esta necessidade de competitividade para estar nos lugares onde são de destaque. Mas, no meu ponto de vista, se nós, como jovens, olharmos na vertente expansão, com tanta terra que nós temos, não é? Começarmos de lá onde o governo diz que é polo de desenvolvimento e começarmos a nos sediar a partir de lá, acredito que não há de haver espaço para com que a juventude tenha que reclamar. Outro aspecto muito importante que eu quero fazer referência, quando olhamos o acesso à terra a partir da cidade, temos que também perceber que há distritos que têm muita terra. Ao título de exemplo, nós temos um distrito aqui na província de Manica, que é o distrito de Macossa, com muita terra, mas cerca de 80% faz parte de uma cotada. O que nós temos que discutir é como desenvolver esse distrito, onde 80% é cotada. E nessa discussão de política de terra, olharmos numa vertente de redução da cotada para com que a população, com que estes jovens que estão neste distrito tenham acesso à terra. Esse é que é o problema que a juventude deve discutir. Há distritos, eu faço referência do distrito de Macossa, por exemplo, onde 80% pertence à cotada. Tem o distrito de Sussunenga, onde 50% pertence ao Parque Nacional de Chimanimani. Como é que esta juventude, tomando em consideração que a juventude, tomando em consideração que o crescimento da população é mais no lado da juventude que da parte adulta, nós temos que ver como é que esse jovem que já está a sair da adolescência para jovem, como é que vai ter acesso à terra. Se uma vez temos 50% pertencentes à cotada, na cotada só deve viver animais. Mas o nosso foco neste debate está-se olhar ou está-se a reduzir apenas na cidade de Maputo, nos centros urbanos, mas esquecemos que os painelistas que estão aí deviam estar a falar de Macude, deviam estar a falar de Matituíne, que é para nós fazermos uma análise, uma avaliação. Aquilo que existe ao nível do centro urbano em relação ao distrito, o que é que nós temos, o que é que temos que capitalizar, o que é que nós temos que ter um ponto de força para podermos vencer. Tendo dito, muito obrigado.
por esta rica participação. Muito obrigada, Vitorino Lundo, é secretário provincial da OJM Manica. Muito obrigada por estas questões bastante pertinentes que nos traz para esta reflexão. Oportunamente voltaremos a entrar, ou voltará, portanto, para últimas considerações. Muito obrigada pela participação. Produção, podemos continuar em Manica, mas desta vez gostaríamos aqui de ouvir Alegria Nota Paz, que é membro da Liga da Juventude da Renamo em Manica, que também tem, portanto, algo a dizer em relação à nossa reflexão. Estamos no processo de auscultação de jovens no âmbito da revisão da Política Nacional de Terras e da Lei de Terras. Podemos ouvir Alegria Nota Paz? Alegria Nota Paz, bem-vindo, obrigada por ter aceito o nosso convite. Quais são os problemas enfrentados pela juventude em Manica quando o assunto é terra? Uma vez mais, bom dia. Acho que continuamos aqui com a mesma pessoa, a produção. Queríamos ouvir também um membro da Liga da Juventude da Renamo em Manica. Enquanto a produção prepara-se, acho que podemos olhar para o vídeo, não é? Que enviou-nos esta manhã um membro da Liga da Juventude do MDM, ele que se chama Bartolomeu Felipe. LK, podemos ter aqui este vídeo, depois voltamos para estas questões que estão a ser deixadas aqui a propósito desta reflexão. Agora sim, parece que vamos ter a intervenção de Alegria Nota Paz, que é membro da Liga da Juventude da Renamo em Manica. Alegria, quais são os problemas enfrentados pela juventude, na tua opinião, quando o assunto é terra em Manica? Pode ativar o áudio, Alegria? O áudio? Consegue ativar o áudio? Não conseguimos ouvir a tua intervenção. Agora sim, agora sim. Sim, sim, sim. Sim, agora sim conseguimos ouvir a tua intervenção. Sim, primeiro agradecer a oportunidade. E eu acho que em relação à terra, eu olho para 3 dimensões. A primeira dimensão é acesso à terra, à habitação, nos grandes centros urbanos. A outra dimensão é acesso ao recurso terra para a produção de alimentos. E a última dimensão é olhar o acesso à terra para o acesso a recursos que nela existem, florestas, recursos minerais, entre outros. Vou começar com acesso à habitação. Em relação ao acesso à habitação, há grande especulação de terra. Hoje a juventude não consegue ter acesso à terra para habitação. Vou dar um exemplo muito simples que aconteceu. Elaborou-se um plano de pormenor na zona de Xiremera e estavam disponíveis talhões, mas para a distribuição desses terrenos, o que aconteceu? Apareceu uma lista da elite. Diretor provincial X, comandante provincial, não sei o que. Se olharmos essa lista, nenhum jovem aparecia nesta lista. Então significa que a terra está mais para a elite, não para os jovens. Tanto se repete em vários centros urbanos, ou sede do distrito, ou posto. Os talhões que estão nas zonas mais localizáveis para comércio, para locais de lazer, são concedidos à elite, não para pessoas, para jovens. E um dos grandes problemas que faz com que haja conflito de terra é que o Estado não está a investir nas zonas urbanas para os jovens terem acesso. Com isto, não há abertura. Quando se elabora um plano de pormenor, não há abertura de ruas, não há afetação, chamamos de terrenos infraestruturados, que tem energia, água, ruas
o que acontece? As pequenas zonas onde se põem terrenos infraestruturados, é onde há discussão. É onde há conflito de terra, porque em outras zonas de infraestrutura, nem pelo menos em ruas, eu que assisto até lá por diante, até na sede da localidade. E vamos ver que dentro de uma cidade, vou dar exemplo da cidade de Chimone, onde mais foi parte, há de encontrar pessoas com terrenos em todas as zonas de expansão, mas há juventude que não tem nenhum terreno naquela zona de expansão. Há exemplo muito concreto aqui no vizinho Zimbábue, quando se elabora um plano de promenor. A juventude que não tem terreno, já tem um sistema de cadastro no município. Tem esse terreno? Não, vamos dar esse que não tem terreno. Tem terreno, já construiu? Ainda, não vamos dar assim. Então não há esta conexão. A pessoa que hoje é concedido um terreno, há um plano de controle. Como posso dizer, há um plano de controle em relação à implantação das infraestruturas dentro do terreno. Não há. Agora é só considerar os terrenos para aquelas pessoas mais conhecidas. Então há problema em relação à terra. Em relação para a produção, é difícil a juventude de hoje. Se olharmos aquilo que disse o meu homólogo, em relação ao acesso à terra, nós vamos ver que a maior parte dos jovens que têm acesso à terra são terras herdadas ou concedidas dos seus pais, mas não têm acesso a duarte. O que é ter acesso à terra? É eu ser propriedade daquela terra. Porque esses que não têm duarte foram concedidos pelos seus progenitores ou herdaram dos seus pais, sem duarte, são esses que depois, quando vêm grandes investidores, falam da... Infelizmente, vamos ter que cortar esta transmissão, está com alguns problemas, mas o essencial ficou. E quero agradecer bastante por esta grande intervenção de Alegria Nota Paz, membro da Liga da Juventude da Renamo. E vamos também agora, LK, ouvir o que Bartolomeu Felipe tem a dizer em relação a este assunto. Pois, vou pedir para que os nossos convidados... Exato. Já. Bom dia, moderadora. Bom dia, colegas painelistas. O meu nome é Bartolomeu Felipe. Então, quando vêm grandes empresas, eles praticamente são assambarcados essas terras. Então, tem tema para tratar um duarte, olhando para aquelas consultas comunitárias, para chamar o técnico, aquele projeto todo, praticamente está acima de 30 mil meticais as despesas para ter o duarte. Então, um jovem que está lá em Macau, para tratar duarte, que ouvir, mas com dificuldades, mas o essencial conseguiste deixar ficar em relação ao teu ponto de vista, não é? Sobre esta questão da revisão da Política Nacional de Terras. E vamos pedir para interromper. Produção, conseguimos interromper? Produção, conseguimos interromper? Exato. Já. Bom dia, moderadora. Bom dia, colegas painelistas. O meu nome é Bartolomeu Felipe. Dizer que a lei da terra é uma palavra vazia, visto que nesta província e o país em geral não existe essa lei em vigor. O que existe é um grupo de barões, nobres, viscondes, usurpando tudo, usando a política feudalista, que diziam o colono cobra imposto de palhota e nós vamos abolir. Mas agora eles cobram a IPRA. Que diferença faz a IPRA e o imposto de palhota?
Os secretários dos bairros fazem parte deste grupo, porque eles usurpam os terrenos, enganam a juventude nas vésperas das eleições, dizendo que vamos dar o melhor depois das eleições. Chega um momento, não há nada que acontece. O jovem continua sofrendo, sem habitação, sem emprego, sem nada para fazer. Acaba se envolvendo nas drogas, no banditismo e mais outros males que causam prejuízo à população. O MDM tem uma política bem clara. O que acontece no MDM é a democracia vivida. O MDM tem projetos na manga. Esses projetos já estão a acontecer, já estão a se fazer sentir. Então, por esta razão, eu convido a todos os jovens para que aproximem o MDM, para juntos fazermos levantar este país que está caindo pouco aos poucos. Para terminar, eu convido a todos colegas que estão aqui no painel, principalmente a juventude de outros países ou de outros partidos, queria dizer, para que abram os olhos. O MDM está com as portas abertas, pronto para vos receber. Nunca é tarde demais. O meu muito obrigado. Até a próxima. Muito obrigada, Bartolomeu Filipe, membro da Liga da Juventude do MDM. Deixa eu ficar também o seu ponto de vista quando o assunto é terra, em Manica, não é? Em Manica ouvimos, portanto, Vitorino Lundo, que é secretário provincial da OJM, ouvimos Bartolomeu Filipe, como já fazia referência, membro da Liga da Juventude do MDM, ouvimos ainda em Manica Alegria Nota Paz, que é membro da Liga da Juventude da Renamo, portanto, em Manica. Já estamos quase que no fim aqui desta reflexão. Oportunidades não vão faltar, mas vamos olhar para outras questões que nos chegam, não é? Nos chegam na nossa página do Facebook, estamos em direto para as nossas páginas CDD Moçambique, CDD Youth Online TV. Escreve o seguinte: outra coisa importante para a reflexão é que Moçambique não é Maputo. Moçambique tem mais de 10 províncias e a maior parte da extensão territorial do país está inabitada, mas infelizmente não existe. Se existe, não tem conhecimento, um plano de ordenamento territorial massivo para poder distribuir a população. Como se diz nas gírias, os jovens não querem ser de town, mas como sair se nos bairros de expansão não existem mínimas condições para se habitar? Há falta de escolas, hospitais, quadra, bancos e as vias de acesso são deficitárias, onde temos que madrugar para chegar à cidade. Daí construímos nos terraços. Temos também a intervenção de Eugênio Lava, que escreveu o seguinte: a terra é mas não se vende, mas o que se vê na arte gosto de terra feito com estruturas locais, o dever de ser da política de terra em relação a isso. Temos aqui mais uma mensagem de Dias Fala. Deixou a minha contribuição de Ásia Nacional. Acho que escrever deixa a minha contribuição de Ásia Nacional de Terras como sendo a política constitutiva, define as regras, as normas e procedimentos os quais devem ser colocadas tais como a habitação, transporte. Muito obrigada a todos pelas informações. Não só, já quase que no fim deste espaço, vou fazer a referência, hoje é aquele dia em que estamos a ouvir uma também Manica. Ontem ouvimos jovens, Delgado, e esta auscultação vai correndo desta maneira. E certamente vamos fazer algumas viagens para alguns pontos do nosso país para ouvir o que os jovens têm a dizer quando o assunto é terra. Mesmo a finalizar, começo contigo, Uriel, o que dizer mesmo a finalizar este espaço em relação a esta terra no nosso país? Nas finais é que é necessário, tal que tinha no início, que a juventude se dispa um pouco das suas dores, das suas preocupações muito particulares,
digo isto com maior para a questão de habitação e porque a juventude é a maioria do nosso país. Olhe para a revisão da política que a juventude olhe em todas as dimensões que dizem respeito à evolução e desenvolvimento. Uma delas, obviamente, é a mas reitero, temos a nosso conceito urbano, esses falam especialmente da cidade de Maputo. Temos um conceito urbano, temos esta analisar Moçambique não escrevam a nossa caixinha de raciocínio. E esta iniciativa, agradecer o convite dado, ter aos colegas que o debate é bastante bruto, reiterar que não há da nossa parte qualquer pré-assunção nos temas que não deixamos de lado as preocupações com a corrupção, com a terra, antes pelo contrário, todo este processo visa colmatar estes problemas que foram já identificados, enaltecer ao governo ter aberto este debate e solicitar, pedir, rogar, se for esse o caso, que todas as contribuições de todos os quadrantes da nossa sociedade sejam acolhidas para a revisão da lei de terra nacional de terra é extremamente importante. Muito obrigado, Magda. Exato. Bitone Viage, o que dizer em relação a esta reflexão que estivemos aqui a ter? Bem, foram reflexões oportunas, mas permita-me, Magna, referenciar aqui que numa altura como essa é extremamente difícil olhar para a juventude, acesso à terra, além do uso da mesma para fins habitacionais. Não estou a dizer que seja impossível os jovens hoje pedirem acesso à terra para outros fins de natureza econômica, mas olhando para a atual conjuntura socioeconômica do país, há esta barreira em mim que não me permite olhar acesso à terra por parte dos jovens para fins que sejam ulteriores à habitação. Estamos a dizer o quê? Mesmo se formos fazer um inventário a nível nacional e perguntar em cada mesmo distritos mais recônditos do país, há problemas de habitação. Porque nós não podemos pensar que este é um problema meramente urbano, ou estamos a metropolizar a ideia da terra, não é, olhando a partir da cidade. Os distritos também deparam-se com problemas sérios de acesso à terra para fins habitacionais. Diga-me, Mike, quantos jovens, podemos falar aqui em termos de percentuais, quantos jovens se dirigem às administrações, à administração local, para aquisição ou pedido de terra para fins, por exemplo, de exploração dos recursos que essa própria terra detém? Não vou aqui aventar números em termos percentuais, porque também não tenho dados acabados sobre isso. Mas olhando, porque uma coisa é olhar para a conjuntura do país, ok? Olhar para o grosso número de desempregados dentro deste país e que o mesmo grosso número daqueles que recebem abaixo do salário mínimo, o mesmo salário mínimo. Quantos jovens têm capacidade, em termos monetários, para poder pedir acesso à terra para fim de exploração dos recursos que essa terra dispõe? Não quero aqui minimizar, não é, a outra abordagem, a outra variável do acesso da terra para outros fins. Obviamente, quando estamos a discutir, por exemplo, a questão da revisão da Política Nacional de Terra, aqui há um conjunto de fatores que devem ser observados. Mas, enquanto jovem, aqui convidaram-me como jovem olhar para o problema. Não estou a dizer que não, é impossível. Claro, o Uriel tem razão, a terra pode ser aproveitada para outros fins. Mas estou a falar aqui como jovem, olhando para os problemas que assolam a juventude. Qual é o fim primário? O objetivo primário do acesso à terra por parte dos jovens, sem sombra de dúvidas, que é para questões de natureza habitacionais. E um jovem ali colocou muito bem claro. Por vezes não somos cedidos à terra. Eu me referenciava a este ponto no início do nosso programa. Temos acesso à terra, mas há uma cadeia de valor que deve ser observado aqui. Não basta conceder a terra. Do que vale dar a terra para a habitação se não tens a escola naquele espaço? Se não tens mercado naquele espaço?
se não tens via de acesso naquele espaço. Porque aqui podemos pensar que não, talvez o problema seja meramente do acesso à terra. Há outros fatores que estão aqui a ser ignorados e que são da responsabilidade do Estado neste processo de se repensar a revisão da política nacional de terra, pensar também esses problemas, porque de fato a terra existe, apesar de que existem outras barreiras de natureza institucionais que nos impedem ter acesso à própria terra, mas a jovem que abandona espaços. Por quê? Às vezes tu encontras num espaço, num grande hectare, tu tens lá 2 habitações. Há questão de insegurança, o Estado não coloca lá as unidades policiais. E por vezes até a própria comunidade, não é, devido a este alargamento, a essa expansão de número, acabam com fins próprios de construírem esquadras, escolas. Uma responsabilidade que é do próprio Estado. Outros fazem que não, mas temos que atender também as fragilidades do Estado. Mas há uma coisa, nós temos que compreender o real significado do contrato social que se celebra entre o indivíduo quando abdica de uma parte da sua soberania, com vista a instituir um poder. Nós instituímos o poder para a satisfação dos nossos interesses. Não é sempre que nós temos que dizer que não. Por vezes temos que aliviar o encargo dos... Não, o Estado, a partir do momento que é instituído os seus órgãos, tem uma responsabilidade. Bom dia, moderadora. Bom dia, colegas periodistas. Então, mas aqui há um conjunto de fatores, não minimizo o que o Uriel disse, obviamente que a terra pode ser aproveitada para outros fins, mas num contexto, o convite que eu faço é olharmos num contexto como esse. Aqui mesmo, acredito que talvez sou um jovem que pode ter capacidade de pedir a terra para fins meramente econômicos de exploração dos recursos que lá está, mas se perguntar, João Bitone, queres a terra por quê? Eu vou lhe falar para viver. Okay? Porque é uma questão primária, que é uma questão tradicional. Primeiro porque o próprio Estado, apesar de que existem instituições que têm, digamos, fundos para a promoção, não é, iniciativas juvenis, mas o próprio acesso também a esses fundos para poder aproveitar a terra para fins de natureza econômica não tem sido fácil. Há uma burocracia que acaba constituindo este grande bloqueio. Então, há uma série de problemas. Não vamos aqui maquiar a realidade das coisas. Nós, os jovens, obviamente, queremos espaço para a construção de habitações. Este é um problema primário. Os secundários, obviamente, que existem, e quem tem capacidade é que tem a oportunidade de explorar nessa hora. Muito obrigada, Bitone. Berta, já estamos mesmo no fim. O que dizer em relação a este assunto? Bom, este debate veio demonstrar... Um silêncio aí, colegas, por favor. Este debate veio demonstrar o quão já era sem tempo nós começarmos a refletir sobre o acesso à terra e muitos outros problemas que vêm por aí. E demonstrou-nos também que, apesar dos colegas lá do outro lado acharem que estamos a observar só pelo ponto de vista urbano, não é? Todos estes problemas que nós enfrentamos a partir da urbe, eles de alguma forma chegam às zonas rurais em que todos estes problemas que nós levantamos têm uma representatividade a nível rural. Portanto, não podemos continuar a minimizar este fator. A sugestão que eu poderia colocar aqui é que cada província, por exemplo, cada jovem, não é, pudesse apresentar os problemas específicos da sua província e, claramente, quero eu acreditar que iremos encontrar este problema habitacional como um fator ou um denominador comum, porque, parecendo que não, todos os moçambicanos, não só a juventude, todos os moçambicanos têm problemas de habitação e especificamente a juventude tem estes problemas de habitação de acordo com todos estes fatores que nós aqui arrolamos. Portanto, este debate deve ser pertinente, persistente acima de tudo e que tudo aquilo que nós colocamos aqui possa ser auscultado e possa passar para a política de forma que possa se quebrar este paradigma da elitização das terras e da elitização dos espaços a nível de Moçambique. Obrigada. Exato, eu que agradeço bastante a todos os convidados para esta reflexão. O Centro para a Democracia e Desenvolvimento assinou um memorando de entendimento com o Ministério da Terra e Ambiente para a consulta de jovens e líderes tradicionais no contexto da revisão da Política Nacional de Terras de 1995. E ontem, dia 26 de abril, fizemos o lançamento do processo de auscultação de jovens no âmbito da revisão da Política Nacional de Terras e da Lei de Terras. Ontem, dia 26, ouvimos jovens de Cabo Delgado e também de Tete. E hoje ouvimos jovens de Manica e também de Maputo.
Em Manica, ouvimos Vitorino Lundo, que é secretário provincial da OJM em Manica. Ouvimos Bartolomeu Felipe, membro da Liga da Juventude do MDM em Manica. Ouvimos também Alegria Nota Paz, membro da Liga da Juventude da Renamo em Manica. E em Maputo ouvimos sim aqui as intervenções de Bitone Viage, que é analista. Ouvimos também a intervenção de Berta de Nazarete, que é oficial de Democracia e Direitos Humanos do CDD. E ouvimos também Uriel Menete, que é membro da OJM em Maputo. Por hoje é tudo, nós voltamos amanhã à mesma hora para mais um espaço de reflexão a propósito desta auscultação, não é, que estamos a fazer por parte dos jovens, a auscultação de jovens no âmbito da revisão da Política Nacional de Terras e da Lei de Terra. Até amanhã.